Olá, boa tarde. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse a assessores que pediu demissão. Araújo vinha sendo muito criticado pelo Congresso por embates com parceiros comerciais como a China e por falhas na articulação para trazer vacinas contra a Covid para o Brasil. O Palácio do Planalto ainda não confirmou a saída do ministro. Sem vacina e sem organização, a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, voltou a ter fila na imunização. No pior momento da pandemia no Brasil, os flagrantes de aglomerações durante o fim de semana. No Complexo da Maré, no Rio, a festa clandestina foi até o dia amanhecer. Só em uma pousada na zona oeste do Rio, havia 2.000 pessoas quando a polícia chegou. Já nos hospitais, médicos e profissionais de saúde enfrentam a superlotação na batalha diária contra a Covid. E ainda, deputados pressionam por mudanças no orçamento para preservar o teto de gastos. Começa nos Estados Unidos o julgamento do policial acusado de sufocar George Floyd até a morte. E o navio Ever Given desencalha e volta a liberar uma das principais rotas comerciais do planeta. O Jornal Hoje está começando. E a gente começa essa semana com mais um alerta dos especialistas sobre os riscos das festas clandestinas para a disseminação do vírus da Covid. A polícia fechou centenas de festas desse tipo no fim de semana. Só aqui em São Paulo foram mais de 450. No Rio de Janeiro, uma balada ilegal num hotel reuniu 2.000 pessoas. A maioria são jovens que acabam se infectando e levando a doença para dentro de casa. No bairro do Glicério, bem no centro de São Paulo, todo fim de semana tem festa de madrugada. Som alto, carros vendendo comida e bebida, o que está proibido. A Força-Tarefa do Estado veio e acabou com a aglomeração. Mas assim que a polícia foi embora, a festa continuou. A polícia passa, baixa o som, dá uma dispersada e volta. Esse é o lugar onde os jovens costumam ficar aglomerados. Durante o dia, as ruas são tranquilas, cercadas por prédios residenciais. No entorno da praça ficam os caminhões de venda de comida e bebida. Agora, eles estão fechados, mas aqui ainda tem lixo da noite anterior. Durante o fim de semana, teve baile clandestino ainda na zona norte de São Paulo. Na Zona Oeste, mais um bar flagrado com 18 pessoas, entre elas um menor. Os donos vão responder por crime contra a saúde pública. Ao todo, a Força-Tarefa do Estado de São Paulo acabou com 454 aglomerações entre a noite de sexta-feira e a madrugada de domingo. A humanidade está em guerra com esse inimigo em comum e alguns insistem em ainda serem irresponsáveis e manter a vida como se nada tivesse acontecendo, como se não houvesse amanhã. Flagrante de polícia fechando festa clandestina também no Rio de Janeiro. Nesta pousada em Vargem Pequena, Zona Oeste, estavam 2.000 pessoas. Mas onde a polícia não entra, no Complexo da Maré, área dominada pelo tráfico, a balada clandestina foi até de manhã. Faz um ano que especialistas explicam por que não podemos aglomerar. Quando uma pessoa tosse, espirra ou simplesmente respira e está infectada, mesmo sem os sintomas, ela joga o coronavírus no ar. Se outras pessoas ficarem no mesmo ambiente, elas inalam o coronavírus e também são infectadas. Quanto mais gente e quanto maior o tempo de aglomeração, maior é o número de novos infectados. Outro problema é que jovens estão compartilhando narguilé e entram em contato direto com a saliva um do outro. Esse médico infectologista explica que quem vai nessas festas coloca em risco a si mesmo e a própria família. Algumas pessoas ainda continuam acreditando que essa é uma doença leve e que com elas não vai acontecer nada, né? Eu acho que essa é uma percepção que está presente principalmente na população mais jovem, que tem mais essa sensação aí de invulnerabilidade. E existem aqueles negacionistas mesmo, que não acreditam, né, que continuam achando que isso é invenção da mídia. E existem aquelas pessoas que são realmente irresponsáveis e que não têm nenhum tipo de preocupação ou de sentimento de empatia. Esse médico da unidade de pronto atendimento 26 de agosto, que fica na zona leste de São Paulo, postou um desabafo nas redes sociais. Ele faz parte da equipe que cuida de 73 pacientes com Covid-19, algumas em estado grave. Olha os pacientes internados aqui.
E agora é o seguinte, aqui atrás é o barulho dos caras fazendo festa, irmão. Olha só, a gente não consegue falar com os pacientes dentro do quarto. A polícia foi chamada, mas segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, como a festa já estava instalada, a PM manteve o policiamento no entorno. A gente está trabalhando em situação insalubre, isso é insustentável. Não tem a menor condição de dar qualidade de atendimento para esses pacientes. A gente já está num nível de saturação que não dá para aguentar. Eu imagino o transtorno para os profissionais de saúde e para os pacientes com esse som alto. Eu me pergunto todo dia o que a gente tem que fazer para se comunicar efetivamente com esse público que ainda insiste em ficar nessa realidade paralela das festas. Bom, enquanto há essa realidade paralela, lá no Rio de Janeiro, hospitais de referência da rede municipal vivem uma rotina de guerra para atender a demanda cada vez maior de pacientes com Covid que precisam de cuidados intensivos. Até mesmo as unidades de pronto atendimento, as UPAs, estão fazendo procedimentos de UTI para salvar a vida de quem aguarda por um leito. As imagens que você vai ver agora foram gravadas pelos profissionais de saúde. Uma cena que não para de se repetir. Mais um paciente está sendo internado no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência no tratamento de Covid na cidade do Rio. Quando o paciente ele dá entrada, ele vem para essa sala, ele é estabilizado e a gente faz a avaliação para ver se o perfil é de clínica médica, enfermaria ou se é um perfil de CTI. São 205 leitos de terapia intensiva. Para atender a tantos pacientes, há um exército de plantão. Mais de 3.000 profissionais de saúde se revezam. Para abrir mais leitos, até o centro cirúrgico vai virar UTI. O hospital bateu recorde de atendimentos nessa pandemia. Pelo menos um dado melhorou. Os dados mais significativos que a gente tem também é a queda na mortalidade. Se a gente pegar o ápice de abril e maio, a mortalidade girava em torno de 53%. Tá? Hoje, no mês de março, a mortalidade está em 38%. Esse outro médico também tem boas notícias. O paciente, que ficou 3 dias entubado, voltou a respirar normalmente. Como você está sentindo, Miguel? Tá bem? Tá com falta de ar? Não? De tudo que está passando, realmente entubar um paciente é bem bom. Então é bem um momento de alegria. No Hospital Municipal Albert Schweitzer, na zona oeste do Rio, profissionais e pacientes também travam uma luta diária e intensa pela vida. São 68 pessoas internadas com Covid, 21 na UTI. Não há mais leitos. Algumas pessoas estão em macas na emergência, outras em cadeiras, como esse senhor que precisa de oxigênio. Melhorou bastante, né? Que bom, fico feliz. As UPAs também estão sobrecarregadas. Nessa que fica em Madureira, na Zona Norte, todas as camas da Sala Amarela estão ocupadas. Enquanto esperam leitos, os pacientes são tratados aqui mesmo. Daqui a pouco a senhora vai estar respirando melhor, bem mais confortável. Todos os pacientes estão com Covid, todos são graves. A maioria precisa de vaga de CTI. A espera por um leito de UTI de Covid no estado do Rio voltou a bater recorde pelo 6º dia seguido. Hoje, 710 pessoas esperam por uma vaga de UTI. Na rede SUS da capital, 92% das UTIs estão ocupadas. Com tanta demanda, muita gente não consegue uma vaga de UTI a tempo. O Roberto Borges, que chegou a mostrar no RJ1 a vida na comunidade dele, em Padre Miguel, estava internado com dificuldades respiratórias na UPA estadual de Bangu. Só foi transferido para um hospital em Caxias 4 dias depois. Roberto morreu domingo de manhã. Ele tinha 40 anos. Sentimentos para a família do Roberto. E a Secretaria Estadual de Saúde disse que está ampliando a oferta de leitos e que nos últimos dias, 311 foram inseridos na Central Estadual de Regulação. Já a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que está abrindo novos leitos, garantindo assistência a todos os pacientes e que está acelerando a vacinação.
Segundo a secretaria, todos os 14 pacientes na emergência do Hospital Albert Schweitzer que necessitam de internação vão ser atendidos em leitos do próprio hospital. Sobre o paciente que estava numa cadeira, a secretaria afirmou que ele estava passando por avaliação. A secretaria disse também que 20 novos leitos de terapia intensiva vão ser abertos esta semana. Em Pernambuco, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está acima de 90%, mesmo com a abertura de mais 500 novas vagas no último mês. Ágata está com 11 meses, tem sempre os olhinhos atentos e quase nunca chora. Para vista dos problemas que ela teve, ela é muito calma. Ela está abaixo do peso ideal para a idade, mas não apresenta sequelas da Covid, que pegou assim que nasceu. A mãe da Ágata, Maria Wilma, de 27 anos, lembrada no porta-retrato, estava grávida de 5 meses de um casal de gêmeos. Ela pegou Covid, passou por um parto de emergência e não resistiu. O irmãozinho de Ágata também morreu. A responsabilidade de cuidar de Ágata e dos 5 irmãos ficou com a avó, Dona Maria José. O problema é o rendimento de vida, né? Que a gente não tem as comidas adequadas para dar a eles, nem toda hora, todo instante, tá entendendo? Quando Ágata nasceu, em abril do ano passado, Pernambuco enfrentava a primeira onda da contaminação. A menina ainda estava na incubadora em junho, quando o estado abriu 1.764 leitos para atender pacientes com Covid, sendo 796 deles de UTI. Agora, o estado tem ainda mais vagas em hospitais para tentar cuidar dos infectados. São 2.673 leitos, sendo 1.506 de UTI. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública segue em alta no estado, 97%. A quantidade de vagas varia de acordo com a necessidade. Com os números da pandemia mais baixos no fim do ano passado, muitos leitos foram fechados. Mas agora, em março, em 28 dias, Pernambuco precisou abrir mais de 500 leitos de UTI para enfrentar a doença. Hoje, novos 20 leitos de UTI começaram a funcionar em contêineres no estacionamento da maternidade Brites de Albuquerque, em Olinda, onde funciona um hospital de referência. Estas imagens foram gravadas antes da chegada dos pacientes. É uma corrida para evitar mortes, que já passam das 12 mil no estado. E tanta dor em famílias como a de Ágata. Eu entendo isso como se fosse uma fase da minha vida. Uma fase que vai demorar para passar, mas vai passar. Quando ela crescer, ela vai ser uma grande guerreira. E eu quero ser como ela, guerreira como ela. A gente espera isso mesmo, vai passar. Enfim, a gente fala de falta de leitos, também falta de ar, né? Vai faltando ar, oxigênio. Em Mato Grosso do Sul, a rede de oxigênio do hospital, que é referência para o tratamento da Covid, está sobrecarregada. Pelo menos 3 vezes ao dia, esse trabalho precisa ser feito na rede de oxigênio do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que é referência no tratamento da Covid-19 pelo SUS. Esse gelo se forma porque a rede de oxigênio está sobrecarregada. A vaporizadora é o equipamento que converte o oxigênio líquido criogênico em oxigênio gasoso. Então ela dissipa frio. Por esse motivo ela congela. A nossa utilização de oxigênio está muito alta, por isso ela tem congelado além do normal. E nós temos que realizar esse procedimento de fazer o descongelamento da mesma, a fim de manter a pressão no prédio e o fornecimento de oxigênio. O monitoramento da pressão do oxigênio também precisa ser feito constantemente para checar se não há vazamentos. Por causa da taxa de ocupação dos leitos com pacientes Covid, a rede está trabalhando com uma demanda 4 vezes maior que a capacidade da estrutura do prédio. É um prédio da década de 90, a nossa tubulação ela é fina, né? Então a gente não consegue levar pressão por os andares. Tanto é que os nossos CTIs que foram adaptados são todos no térreo e no subsolo. Então, assim, o oxigênio em quantidade nós temos, mas se a gente for aumentar muito essa pressão, pode acontecer um acidente e, de repente, estourar um cano, alguma coisa nesse sentido. No fim do ano passado, já no momento crítico da pandemia, o Hospital Regional precisou aumentar a reserva de oxigênio com a instalação de mais um tanque como esse aqui.
Com isso, uma reserva de 30 mil metros cúbicos de oxigênio, por exemplo, que daria para 6 dias, passou para 10 dias. Só que com essa mudança, a estrutura do hospital chegou no limite. Como não tem mais como ampliar leitos, o hospital vem negando o recebimento de novos pacientes. São 120 vagas de leitos de UTI e 132 pessoas internadas com Covid-19. 12 estão recebendo atendimento em leitos improvisados. Mato Grosso do Sul está hoje com mais de 100% de ocupação de leitos de UTI. É muito triste ver um paciente, antes dele chegar na fase da intubação, nos pedir: me ajuda, não me deixa morrer, eu não estou respirando. É muito triste pedir para eles: deixa eu falar com a minha família, porque ninguém consegue ter contato fora. Tá triste. Se eu puder dizer para alguém, proteja-se quem você ama. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul disse que não há mais estrutura física e nem mão de obra, profissionais de saúde, para abrir novos leitos. Não só nesse Hospital Regional de Campo Grande, mas também em todo o estado. E 1000 cruzes de madeira foram colocadas hoje em frente a um santuário, o Santuário de Caravaggio, na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. As cruzes brancas de madeira foram uma homenagem aos mais de 300 mil mortos pela Covid no Brasil. O santuário vai fazer hoje uma missa pela internet para pedir saúde e lembrar das pessoas que sofrem com a doença. Essas cruzes vão permanecer no local até amanhã. O santuário em Farroupilha é um dos mais importantes do Rio Grande do Sul e antes da pandemia costumava acolher romeiros de todo o país. E 340 cilindros de oxigênio que foram enviados pelo Ministério da Saúde para Mato Grosso já estão sendo entregues às prefeituras. Esse fornecimento tinha sido determinado pela Justiça. Mato Grosso é um dos estados em que março já é o mês com mais vidas perdidas por causa da Covid. O André era enfermeiro e trabalhava numa unidade de pronto atendimento no interior de Mato Grosso. Tinha 48 anos. Morreu há poucos dias por causa da Covid-19. Ele sempre falou para mim assim, que a situação ia ficar complicada, porque as pessoas não tinham noção do que seria, né? Ele se preocupava, ele se cuidava, ele levava máscara, ele levava álcool em gel para mim e para os meus sobrinhos. Então, ele como enfermeiro e como todos os médicos, todo mundo está com medo. Mato Grosso registra neste mês o pior número de mortes desde o início da pandemia. Foram mais de 1.500 vítimas. As vagas de UTI acabaram há 3 semanas e os médicos temem o fim dos leitos de enfermaria nos próximos dias. No fim de semana, aviões da Força Aérea trouxeram 340 cilindros de oxigênio enviados pelo Ministério da Saúde. O abastecimento emergencial foi determinado pela Justiça Federal, que foi acionada pela Defensoria Pública por causa do risco de desabastecimento em 37 cidades. O colapso na saúde também é sentido em outros estados brasileiros. Março nem acabou e já é o mês com o maior número de mortes pelo novo coronavírus. São mais de 57 mil. O recorde anterior foi em julho, com 32.912, ou seja, quase o dobro. Este especialista da Fiocruz afirma que uma das causas para o aumento significativo das mortes é a sobrecarga simultânea do sistema de saúde no país. Antes a gente poderia, por exemplo, enviar casos do Mato Grosso para São Paulo, porque São Paulo já tinha passado pelo pior estágio da primeira onda de contágio. Agora não. Agora todo mundo está numa fase extremamente ruim. Então você não consegue remanejar paciente de um local para o outro. Faz com que o número de óbitos também aumente. Então, para a gente tentar sair dessa situação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuir o número de casos, de forma bastante acentuada, né? A gente precisa oferecer mais leitos, mais suporte de atendimento especializado para pessoas que já estão doentes, mas a gente precisa diminuir o número de casos, porque se o número de casos continuar aumentando, a gente vai ter que continuar atendendo pessoas em UTI. A Nelly sobreviveu à doença, mas sentiu na pele a falta de estrutura para atendimento. Está tudo lotado. As pessoas estão muito... E essa doença não é brincadeira. Eu vi cada caso lá. Gente, é muito sério.
E sobre o recorde de mortes, a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso disse que o agravamento da pandemia é uma realidade em vários estados e que está tomando medidas mais restritivas para conter o avanço da doença e que trabalha em parceria com os municípios para abrir mais de 100 novos leitos de UTI em Mato Grosso. Falar de medidas restritivas, então, Salvador amanheceu com elas hoje, com mais medidas restritivas, né? O Mauro Anchieta fala com a gente, conta o que mudou, é prorrogação, apertou mais o cerco. Mauro, é com você. Boa tarde. Muito boa tarde para você, Maju, boa tarde a todos. Pois é, será mais uma semana em que apenas as atividades consideradas essenciais vão poder funcionar. As medidas valem para Salvador e municípios da região metropolitana até a próxima segunda-feira, 5 de abril. Além dos serviços de saúde, estarão autorizados a funcionar supermercados, que só podem vender alimentos e produtos de higiene pessoal e utilidades para casa, padarias, farmácias para venda apenas de medicamentos e restaurantes e lanchonetes, que só podem trabalhar com entregas ou retirada no local. Na quinta-feira passada, a Prefeitura anunciou que casas de materiais de construção, borracharias, oficinas mecânicas e cartórios não poderiam funcionar esta semana. Mas o município voltou atrás e permitiu essas atividades. As praias, assim como os parques públicos, permanecem fechados. A Prefeitura afirmou que pretende começar a liberar as atividades comerciais de forma gradativa a partir do dia 5 de abril, segunda-feira. O plano de reabertura ainda será anunciado. Hoje, 15 pacientes esperam transferência para leitos de UTI na cidade, sendo que agora, na segunda onda, esse número já chegou a 87. O governo do estado proibiu o transporte intermunicipal rodoviário entre a próxima sexta-feira e a terça-feira que vem, isso para frear a transmissão do novo coronavírus durante o feriadão da Semana Santa, Maju. É isso, Mauro. Obrigada pelas informações. Você falou sobre transporte aí na Bahia. Lá no Espírito Santo tem mais restrições também. E por lá, apenas profissionais de saúde estão autorizados a utilizar o transporte público no estado. E viagens de ônibus para outros estados estão proibidas. Mesmo com a abertura de 47 leitos no último fim de semana, as UTIs continuam cheias em todo o Espírito Santo, com 94% de ocupação. Hoje, o estado possui 867 leitos exclusivos para a Covid. Mas para que não falte atendimento, esta infectologista reforça que é fundamental diminuir a interação entre as pessoas. Para que a gente consiga esvaziar a sobrecarga de hospitais, proteger pessoas e salvar vidas. As pessoas têm que entender a percepção de risco, que todos nós estamos nesse risco. O governo do estado decidiu prorrogar e tornar mais rigorosa a quarentena aqui no Espírito Santo. Ela terminaria quinta-feira dessa semana, mas agora vai até o próximo domingo. Uma das medidas de maior impacto está no transporte público. Só profissional de saúde está autorizado a pegar o ônibus no estado. Ao entrar no ônibus, o profissional tem que mostrar um documento de identificação ao motorista. E não há fiscalização por enquanto, já que a população vem cumprindo com a medida. Linhas especiais foram montadas para atender médicos, enfermeiros e técnicos que trabalham nos hospitais públicos. Os hospitais particulares têm que montar esquemas próprios para transportar os funcionários. Desde ontem, as rodoviárias também estão fechadas. Não há viagem de ônibus de outros estados. O trem de passageiros entre Vitória e Minas também parou. Com o endurecimento das medidas, serviços antes considerados essenciais, como lotéricas, lojas de material de construção e casas de autopeças, também vão ficar fechados até domingo. Professores e policiais serão vacinados no Espírito Santo a partir do dia 15 do mês que vem. As cidades da região metropolitana de Vitória iniciaram no último fim de semana a vacinação de pessoas com mais de 65 anos. Graças a Deus, aliviado, ótimo. Mas, claro, a gente continua se protegendo. É isso. Agora a gente atualiza os números da pandemia aqui no país. Segundo o boletim de 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa, em 24 horas, o Brasil registrou 1.605 mortes e já são 312.299 óbitos no total. De sábado para domingo, foram registrados 43.402 novos casos e o total já chega a 12.532.634 diagnósticos. Com isso, são em média 76.599 novos casos por dia, 14% a mais que a média de 2 semanas atrás.
A média de mortes registrou mais um recorde, 2.598 pessoas por dia, 40% a mais do que há 2 semanas. É o terceiro dia de recorde seguido. No mapa, a gente acompanha agora a situação nos estados. Em vermelho, 20 estados e o Distrito Federal com alta na média de mortes, e DF e Espírito Santo tiveram as maiores altas. Em estabilidade, aparecem 3 estados e em queda no grupo azul, com média na média de mortes, a gente tem também 3 estados que são... E as maiores quedas aqui, né? Os 3 são Acre, Amazonas e Roraima. E as maiores quedas no Amazonas, 44%, e Roraima, 34%. Vamos para Goiás, porque por lá começou hoje a vacinação para trabalhadores de segurança pública, da segurança pública, com 51 anos ou mais. A Giovana Dourado conta para a gente como é que está sendo esse processo de vacinação desses profissionais. Boa tarde, Giovana. Oi, Maju, boa tarde para você e para todos. Essa vacinação dos policiais militares, civis, técnicos científicos, rodoviários, dos guardas civis e também dos agentes prisionais e bombeiros começou hoje cedo aqui na capital. A previsão é vacinar mais de 28 mil profissionais da segurança pública de todo o estado, né? Primeiro, essa vacinação acontece para aqueles que estão na ativa e têm mais de 51 anos de idade. Eles devem estar fardados, preferencialmente, apresentar a carteira funcional para tomar essa primeira dose. E tudo é feito pelo sistema drive-thru, que é para evitar a aglomeração. Eles não precisam descer do carro e a vacinação segue bem tranquila. Em alguns momentos, o posto aqui fica até vazio. Segundo o governo do estado, essas doses destinadas para o pessoal da segurança pública representam 5% daquela última remessa feita pelo Ministério da Saúde. Desde o começo da pandemia aqui em Goiás, foram confirmados cerca de 4 mil casos de Covid-19 entre os profissionais da segurança pública. Isso representa cerca de 20% de todos os trabalhadores desse setor. Lembrando que a vacinação continua ao mesmo tempo ainda em outros pontos para os idosos e também profissionais de saúde. O estado de Goiás, segundo o governo, vacinou até o momento cerca de 400 mil goianos. A gente segue acompanhando e torcendo muito para que esse número aumente, para que a velocidade da vacinação também aumente e que essa vacina chegue para todos o mais rápido possível, né, Maju? É isso que a gente quer, né, Giovana? Essa é a torcida e esperança. Obrigada pelas informações. Giovana que trouxe a informação do início da vacinação para profissionais da segurança lá em Goiás, profissionais com mais de 50 anos. Belo Horizonte, os profissionais de segurança e os garis estão sendo cadastrados na fila da vacina. Nessa segunda-feira, a Praça 7, no coração da capital mineira, amanheceu fechada. É a primeira vez, desde o início da pandemia, que estes quarteirões são interditados para evitar aglomeração. Tem que ser assim. Eu mesma já tive Covid, Deus louco, foi levíssimo, mas é horrível. A vacinação em Belo Horizonte foi ampliada e os idosos de 69 a 71 anos começaram a receber a primeira dose hoje. E um anúncio publicado no site da Prefeitura levou esperança a mais gente. O texto diz que a Secretaria Municipal de Saúde está preparando um cadastro para imunizar trabalhadores das forças de segurança, agentes da BH Trans que atuam na fiscalização do trânsito de BH, fiscais da Secretaria de Política Urbana e os garis. Além de estar nas ruas, o pessoal da limpeza urbana e coleta de lixo está mais sujeito à contaminação. Por isso, eles que também são linha de frente comemoraram a notícia. Com o coração cheio de alegria e esperança, que recebemos o comunicado da Prefeitura em nos incluir no grupo prioritário de vacinação. Aproveitando e pedir para todos vocês que separem o lixo das pessoas que estão contaminadas com Covid em sua casa. Isso é muito importante e garante a nossa segurança. A Superintendência de Limpeza Urbana orienta a população para acondicionar o lixo com cuidado extra, usar sacos duplos, utilizar no máximo 2/3 da capacidade de armazenamento e embalar bem as máscaras usadas para evitar que os garis entrem em contato com material contaminado. A Prefeitura de Belo Horizonte ainda não detalhou como vai ser esse cadastro dos profissionais da limpeza urbana, fiscais de trânsito e das forças de segurança. Mas outros trabalhadores que também estão expostos ao risco de contaminação já estão sendo imunizados. Quem tem mais de 60 anos e trabalha com serviços funerários recebeu a vacina nesse fim de semana. As empresas estão investindo e investiram muito em EPIs para proteção desses profissionais. Nós fomos contemplados com a vacinação
no último sábado, apesar de ser a minoria, mas nós já estamos na expectativa da vacinação da faixa etária abaixo destes 60 anos, que é a maioria que nós temos aqui no segmento funerário. Março é o mês com maior número de mortes em Minas Gerais. Só em Belo Horizonte, 3.166 pessoas perderam a vida para a Covid. Segundo os empresários do setor funerário, o número de sepultamentos diários no estado aumentou 51% em relação à média registrada em janeiro e fevereiro deste ano. Ontem, em BH, teve até fila para registro de óbitos em frente a este cartório. E por falar em fila, no Rio de Janeiro, mais uma vez, idosos passaram a noite na fila da vacina lá na cidade de Duque de Caxias. Falta vacina para todo mundo, mas também falta organização. Antes de amanhecer, a fila já impressionava no centro de Duque de Caxias. O dia de vacinação é para quem tem 65 anos ou mais. Seu João Martins foi o primeiro a chegar, às 6 da tarde de ontem. Ele já tinha tentado tomar a vacina antes e não conseguiu. Até minha mulher reclamou, você vai para lá para que essa hora? Não, eu vou lá para ser o primeiro para me sair rápido. Quanto mais vai abaixando a idade, vai aumentar mais ainda. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o público-alvo para vacinação entre 65 e 70 anos é de 32 mil pessoas na cidade. E hoje, só 4 postos de vacinação ficaram abertos. O resultado foi uma grande concentração de gente para se vacinar nos postos, tanto a pé quanto de carro, nas filas drive-thru. Como o jornal Hoje tem mostrado, a cena tem sido comum na cidade. O prefeito Washington Reis, do MDB, já chegou a convocar pessoas de 60 anos para vacinação, o que gerou filas de mais de 7 quilômetros. Depois, reduziu a faixa etária. Hoje, ele disse que o processo está organizado. Organizado mas a demanda é muito grande. Quando eu estava com 67 anos, não estava dando quase ninguém. Então você tem que diminuir a idade. Então hoje foi, de fato, você vê que deu uma demanda. Mas amanhã já diminui bastante a pressão. Nós já estamos na idade avançada e na medida que você vai vacinando, você também vai tirando as pessoas do risco. A prefeitura afirma que já conseguiu vacinar 102 mil pessoas, pouco mais de 10% do total de 920 mil habitantes. Para a sanitarista Lígia Bahia, alguns prefeitos estão avançando na vacinação antes de imunizar toda uma faixa etária. O que está acontecendo é que os prefeitos ficam felicíssimos de dizer assim, nossa, a gente já está em 60 anos. Mais ou menos o que Caxias está fazendo. Olha que legal. A gente vacinou tão bem que nós já podemos chamar as pessoas acima de 60 anos. Olha, sim. Não, né? Não, porque na realidade ficou um monte de gente para trás. É quase, digamos assim, uma caça-vacina, né? Então, os mais fortes, quem conseguir chegar na frente, ganha o troféu vacina. Para evitar a corrida pela dose, o governador Cláudio Castro, do PSC, estuda unificar as idades de vacinação em todo o estado. Na capital, 240 postos oferecem a vacina. Hoje, dia dos idosos de 71 anos, havia espera no drive-thru do Parque Olímpico, mas as imagens de filas têm sido raras na cidade. Desde sexta-feira, mulheres estão recebendo a dose de manhã e homens de tarde. Eu acho que o problema principal não é o calendário exatamente, né? A falta de vacina, né? É, digamos, essa incerteza das entregas, um não planejamento, né? Que impede, de certa maneira, que, assim, o Ministério da Saúde e a Secretaria se planejem, né? E organizem, então, esse calendário, porque, na realidade, é um calendário meio improvisado, né? O governo da Bolívia começou hoje uma campanha de vacinação em massa para moradores de cidades que fazem fronteira com o Brasil. Lucas Leles traz as informações para a gente. Ele está lá em Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Como é que funciona isso por aí, Lucas? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. A decisão do governo boliviano em vacinar toda essa região da faixa de fronteira é para evitar que a variante brasileira se espalhe lá na Bolívia, porque o sistema de saúde no país vizinho é bem deficitário. E nós estivemos hoje pela manhã na cidade de Porto Quijarro, que faz fronteira aqui, fronteira Brasil-Bolívia, na cidade de Corumbá, e militares e funcionários do controle migratório foram os primeiros a serem imunizados. Eles também estão sendo submetidos a testes de Covid.
Nesses primeiros dias, a vacinação está aberta para idosos com 65 anos ou mais e a todas as pessoas com mais de 18 anos que tenham problemas de saúde pré-existentes. Nas cidades de Porto Quijarro e Porto Soares, que ficam aqui na fronteira com o Brasil, os hospitais não possuem leitos de UTI. Os mais próximos estão a mais de 600 quilômetros na cidade de Santa Cruz de la Sierra ou aqui em Corumbá. E o medo das autoridades do país vizinho é que os bolivianos venham aqui para o Brasil e sejam infectados com a nova variante. Cerca de 11 mil doses da vacina Sinovac já estão disponíveis e mais lotes da vacina devem chegar aí nos próximos dias. O governo boliviano espera vacinar 100% da população dessa faixa de fronteira em até 20 dias. Maju. Obrigada, Lucas, pelos detalhes para a gente. E olha, a Prefeitura de Manaus começou hoje a vacinar pessoas com menos de 60 anos e que tenham algum problema de saúde pré-existente. Até o fim da semana vão ser vacinadas pessoas de 55 a 59 anos de idade. Seu Lourenço arregaçou as mangas, pronto para uma nova fase do combate à Covid. Agora estou bem, graças a Deus. Vou voltar para tomar a segunda dose daqui a 28 dias. Ficar bem, né? Ficar bem, se Deus quiser. Manaus começou hoje a vacinar pessoas com menos de 60 anos. Chegou a vez de quem tem 59 anos e tem alguma comorbidade. São diabéticos, cardiopatas, obesos. Doenças que, segundo a avaliação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, oferecem maior risco de agravamento e morte quando associadas com a Covid. A vacinação começa hoje pelos mais velhos, de 59 anos, em 7 pontos da cidade. Em cada dia da semana, ela vai avançando um ano. Até sexta-feira, a Prefeitura de Manaus pretende ter vacinado 30 mil pessoas, de 55 a 59 anos. Se prevenir, né, chefe? Tem que se prevenir, senão... senão é beleléu, né? Em Manaus, já foram aplicadas mais de 285 mil vacinas. 231 mil foram primeiras doses e 54 mil segundas doses. Em todo o estado, são mais de 500 mil de doses aplicadas. Ontem, começou em Manaus a vacinação de 5 mil agentes de segurança. São profissionais do Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito e policiais militares e civis. Essa vacinação foi autorizada pela Justiça Federal. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que essas doses dos agentes de segurança não vão comprometer a vacinação dos outros grupos prioritários. O que nós estamos utilizando aqui são doses de reserva TEC disponíveis para a utilização desse grupo de força de segurança. O Amazonas já recebeu 10 remessas do Ministério da Saúde, somando pouco mais de 1 milhão de vacinas. E uma dessas doses foi parar no braço do seu Paulo. Eu sempre esperava a minha vez, né? Que Deus, assim como não adoeci até hoje, eu digo, posso esperar até chegar a minha vez, porque eu estou feliz, graças a Deus, com saúde. Espero que todo mundo seja feliz também. Por falar em vacinas que vão chegando, o Instituto Butantan entregou hoje mais 5 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Essa remessa é a maior entrega de doses produzidas no Brasil para o Programa Nacional de Imunização. Ao todo, desde janeiro, o Ministério da Saúde, que é responsável por distribuir as vacinas aos estados, já recebeu 32 milhões e 800 mil doses da Coronavac. O Instituto Butantan reafirmou o cronograma de entregar 46 milhões até o fim de abril e mais 54 milhões de doses até agosto. Durante a coletiva, o governador João Dória falou sobre a expectativa da Anvisa aprovar uma outra vacina, a Butanvac, anunciada na semana passada e que será produzida no Brasil. Dória citou a parceria com o Instituto Mount Sinai, de Nova York, que começou a desenvolver a tecnologia. O hospital não foi citado no anúncio de sexta-feira sobre o novo imunizante. Eu não tinha a informação, mas entendo que a Butanvac é uma vacina nacional, uma vacina brasileira. O importante é termos a vacina, e temos uma vacina nacional. Se ela tem parte dela tecnologia internacional, isso é uma boa contribuição, isso é positivo. Nós temos que combater essa pandemia com todas as forças, todas as alternativas disponíveis no Brasil e no mundo. Mas é uma vacina nacional, nós temos muito orgulho de termos a Butanvac, a vacina do Butantan, uma segunda vacina que em breve será disponibilizada para a imunização dos brasileiros.
E a Anvisa analisa agora os pedidos da Butanvac, que é essa vacina do Instituto Butantan, e da Versamune, que é aquela desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto, para iniciar os testes de eficácia e de segurança em humanos. O Arthur Bernardi, lá em Brasília, acompanha o andamento desses pedidos. Boa tarde, Arthur. Tudo bem, Maju? Boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. O pedido para os estudos clínicos da vacina Versamune foi feito na quinta-feira passada, já o da Butanvac um dia depois, na sexta-feira. Agora a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, analisa esses dois pedidos para testes de fase 1 e de fase 2, que são feitos em seres humanos. A informação da Anvisa em relação à Versamune, que é desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto, é de que faltam algumas informações relacionadas, por exemplo, a itens de qualidade do imunizante e também dados dos estudos pré-clínicos. Portanto, aquele prazo de 72 horas para que se autorize o início dos testes, ele foi suspenso. Mesmo assim, a Anvisa disse que as outras informações continuam sendo analisadas. Já no caso da Butanvac, a análise está sendo feita normalmente de acordo com a Anvisa. Além desses dois imunizantes, tem expectativa grande em relação a outros dois para pedido de uso emergencial. É o caso da vacina russa Sputnik V e também a vacina da Janssen, um braço da Johnson & Johnson. A agência também aguarda documentos, diz que faltaram documentos importantes para a análise da Sputnik V e, por isso, o prazo de 7 dias para dar ou não autorização de uso emergencial, ele foi pausado no caso da Sputnik V. Em relação à Janssen, a informação da Anvisa é que 62% dos documentos foram entregues à agência reguladora dentro de um processo de análise continuada, mas ainda falta documentação. Maju. É isso, Arthur. Obrigada. Bom trabalho para você. Enquanto a gente não tem essas outras vacinas, a gente fala agora das vacinas que estão aí sendo aplicadas à população. Coronavac e Oxford AstraZeneca. Então, eu trago para você o andamento da vacinação de acordo com o consórcio de imprensa. Em 24 horas, foram vacinadas 227.158 pessoas com a primeira dose. Agora são 15.476.005 pessoas que receberam essa dose. Isso corresponde a 7,31% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 4.695.360 pessoas e isso corresponde a 2,22% da população brasileira que recebeu essa dose de reforço. 21 estados e o DF atualizaram os dados no domingo. Quanto maior o percentual e mais escuro, o azul aqui no mapa, mais pessoas foram vacinadas em relação à população. E os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. Se você faz parte de um grupo prioritário e já pode se vacinar, procure um posto de saúde, vacina sim, vacina já. E em g1.com.br/coronavírus você confere os detalhes sobre o andamento da vacinação e a situação da pandemia no seu estado. Vamos para a Itália, que enfrenta um aumento no número de internações e vai ter restrições mais severas para o período da Páscoa. Os hospitais de 13 das 20 regiões do país estão em crise por causa da quantidade de pacientes com Covid. Está começando uma das semanas mais duras para a Itália na luta contra a Covid. Nas unidades de terapia intensiva, 13 regiões estão próximas de um colapso, entre elas o Lácio, com a capital Roma, e a Lombardia, onde 61% dos pacientes das UTIs são de Covid. Em toda a Itália, cerca de 3.700 pessoas estão em UTIs, um número que empurra o país para trás há exatamente um ano. Em 29 de março de 2020, todo o território italiano estava isolado e 3.800 pessoas hospitalizadas em condições muito graves. Os matemáticos afirmam que o pico ainda não foi atingido. Segundo as projeções, na próxima semana haverá um grande aumento nos atendimentos em unidades de terapia intensiva. E a Itália pode passar de 4.000 internações, limite atingido apenas uma vez em 4 de abril de 2020. Durante a pandemia, o país dobrou as vagas de UTI e hoje está com 9.059 leitos. Outros 880 podem ser instalados em pouco tempo.
mas as equipes permaneceram as mesmas. Houve poucas contratações. O primeiro-ministro Mário Draghi não pretende relaxar as medidas de restrição, apesar dos protestos da extrema-direita de Matteo Salvini. O governo anunciou que os profissionais de saúde que não quiserem se vacinar não vão receber salário e, se algum deles contagiar pacientes, vai ser processado. Em Roma, 27 idosos de um asilo foram infectados depois que uma enfermeira não quis se vacinar. Outros 2 enfermeiros que também tiveram contato com ela testaram positivo. Toda a Itália entrará em lockdown na Páscoa. As exceções são as viagens ao exterior que podem ser feitas. Os passageiros terão que apresentar um exame negativo para reentrar em território italiano. E apesar do avanço da Covid lá na Índia, uma multidão se reuniu para celebrar o Festival das Cores. Em muitas cidades, incluindo a capital Nova Delhi, a polícia aumentou os postos de controle e foi proibida a celebração do festival para conter a propagação do vírus. Ainda assim, no estado de Uttar Pradesh, milhares de pessoas se aglomeraram, desrespeitando as normas de distanciamento social. Ontem, a Índia teve o pior registro de casos de Covid em um único dia, isso desde outubro. Foram mais de 68 mil infecções. O país ultrapassou a marca de 12 milhões de casos de Covid-19. A Arábia Saudita anunciou que vai permitir que as pessoas vacinadas contra a Covid compareçam em eventos esportivos em estádios. Essa medida deve começar a valer a partir do dia 17 de maio e a capacidade vai ser limitada a 40% do público. O uso de máscaras e o distanciamento social vão ser obrigatórios. A Arábia Saudita está aumentando a campanha de imunização e, na semana passada, anunciou a vacinação para todos os cidadãos e residentes com 16 anos ou mais. Os últimos dados mostram que o país, de 33 milhões de habitantes, já aplicou 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid. E a Inglaterra começou mais uma fase do relaxamento do lockdown, que está em vigor por lá desde janeiro. A gente vai para Londres falar sobre isso com o Rodrigo Carvalho, porque a ordem do governo para ficar em casa acabou. Já dá para ver aí por esse cenário atrás de você, cenário de sonho para a gente que está aqui, né, Rodrigo? Conta tudo, salve, Rodrigo Carvalho, com boas notícias. Acabou, Maju. A ordem do Fique em Casa foi suspensa por aqui. Salve, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Segunda-feira especial na Inglaterra, ainda está um dia escandaloso de lindo aqui, 20 graus, solzão, primavera chegou. Depois de 3 meses de lockdown nacional, gente, lockdown de verdade, com várias restrições e um inverno difícil, as pessoas estão podendo sair da toca por aqui. Então, por exemplo, grupos de até 6 pessoas podem se encontrar ao ar livre. Então dá para fazer piquenique num parque como esse, um churrasquinho no quintal do amigo, está liberado. E está liberado porque a vacinação está avançando muito bem e esse lockdown de 3 meses também, isso fez com que os números melhorassem muito por aqui. Então olha só as imagens, que beleza, idosos que já se vacinaram estão podendo sair, dar aquela desenferrujada, fazer um exercício. Esporte ao ar livre em grupo também está liberado a partir de hoje, as piscinas públicas voltaram a funcionar. Essa é a segunda etapa da reabertura gradual aqui na Inglaterra. A primeira foi no dia 8 de março, com as escolas reabrindo. A próxima deve ser daqui a 2 semanas, com a reabertura das lojas, dos restaurantes e dos pubs, os bares clássicos daqui. Os restaurantes e os pubs, num primeiro momento, só vão poder atender em mesas do lado de fora. O primeiro-ministro Boris Johnson disse hoje que, apesar da reabertura, é preciso seguir com cautela e bom senso. E para as pessoas continuarem se vacinando quando forem convocadas. Para quem ficou, vocês imaginam, gente, 3 meses em lockdown, foi o 3º lockdown aqui, essas mudanças não são pouca coisa. E isso tudo, como eu disse, só é possível porque tem vacina. 44% das pessoas aqui já receberam a primeira dose, porque as pessoas ficaram em casa, teve lockdown e porque o governo deu um auxílio emergencial, bancou boa parte do salário dos trabalhadores para que as pessoas não precisassem ir para a rua trabalhar. E assim, agora tem que ver como é que vai ser a fiscalização, porque se as pessoas se encontrarem em grupos maiores do que 6 agora, Maju, a multa é pesada. A primeira multa é equivalente a R$ 1.500 e pode chegar a R$ 50 mil para reincidentes. Mas de qualquer forma, Maju, é uma baita de uma notícia que coincide com esse dia lindo
Então, por aqui, tá dando para sonhar, Maju. Maravilhoso, dando para sonhar, que você aproveite esse dia maravilhoso por aí, né? Que teve vacinação, lockdown de verdade e auxílio para quem não podia sair de casa. Rodrigo, mudando aqui de assunto, semana passada você fez uma matéria super legal aqui que você mostrou pra gente aquela dificuldade de desencalhar o mega navio que estava bloqueando o canal de Suez. Finalmente o bichão, como você falou, desencalhou. Conta pra gente como é que foi essa operação, porque desencalhou, mas ainda não tá fácil o trânsito por lá não, né? Ainda tem um tempo para isso, não é? E sabe o que ajudou? A maré cheia, a maré alta que veio com a lua cheia. A gente tem imagem para mostrar aí. Isso facilitou o trabalho das equipes que estavam trabalhando lá com retroescavadeiras, rebocadores e dragas e que conseguiram corrigir a direção do cargueiro. O navio não está mais atravessado no canal de Suez e o trânsito por lá vai ser liberado a qualquer momento. Não é um negócio simples, cerca de 370 navios esperam ainda para seguir viagem, mas os administradores disseram que a navegação seria retomada imediatamente após a restauração completa da direção do navio, que o cargueiro vai ser encaminhado para uma inspeção técnica, mas que já se sabe que o navio não sofreu danos. De qualquer forma, o pior parece ter passou depois de 6 dias. O mercado de petróleo reagiu bem, com queda no preço. E como a gente vinha acompanhando, tinha uma preocupação, porque o bloqueio do canal de Suez, né, porque ali circulam 12% do comércio mundial. Passa de tudo por ali, petróleo, gás natural liquefeito, gado, cimento, comida. Os especialistas vêm falando que agora isso deve gerar uma sobrecarga em alguns portos aqui da Europa, até que os navios possam seguir viagem, para não chegar todos ao mesmo tempo nos portos aqui da Europa. Então não é uma logística simples, mas o pior, sem dúvida, passou, navio desencalhado lá no canal de Suez. Maju. Que bom, um canal que você explicou pra gente, né, que recebeu o nome de Estrada do Império Britânico, porque levava mantimentos, produtos de Londres até Mumbai, na Índia. Obrigada, viu? Bom trabalho, aproveita esse dia maravilhoso por aí, que Eliana Marques está chegando aqui ainda para falar sobre essa história do cargueiro, porque a astronomia deu uma forcinha para desencalhar o cargueiro. Bem-vinda de volta. Obrigada, Maju. Conta pra gente. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, o Rodrigo Carvalho já falou, né? Teve um alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Isso fez a maré subir. Esse alinhamento tem o nome de maré de Cisígia e acontece quando a Lua está cheia. A maré subiu mais de 2 metros e contribuiu para desencalhar o navio no canal de Suez. Que bom, Eli. E aqui no Brasil, como é que fica? Bom, aqui no Brasil, hoje temos um dia sem chuva nas áreas que vão aparecer aqui no nosso mapa em amarelo. Então, parte ali do Rio Grande do Sul, principalmente Espírito Santo, Minas Gerais, norte de Minas, né? Também Goiás, parte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, passando pelo sul do Tocantins e a maior parte da Bahia. Salvador, que a gente tem imagens ao vivo, está comemorando 472 anos. Linda Salvador no dia de hoje, parabéns. Tem sol, tem calor de 30 graus nessa segunda-feira por lá. Hoje, a chuva se concentra nessas áreas destacadas aqui no mapa, principalmente Pará, Amazonas, também Acre, incluindo as capitais Belém, Manaus e Rio Branco, também Santa Catarina e Paraná, por causa dessa área de baixa pressão atmosférica. Florianópolis, Curitiba e São Paulo estão no caminho dos temporais, chuva que já aconteceu em Floripa, em alguns pontos de São Paulo e tem mais ainda para hoje. No Rio de Janeiro, golfinhos apareceram na praia de São Conrado. Olha só, o Laboratório de Mamíferos Aquáticos da UERJ disse que são golfinhos nariz de garrafa e os grupos podem passar dos 50 animais. Eles se aproximam da costa em busca de comida. Hoje no Rio tem sol, tem bastante calor também, pode ter uma chuva isolada, mas amanhã tem temporal por lá. A baixa pressão que hoje está no sul vai dar origem a uma frente fria amanhã, ela vem aqui para o sudeste. A terça-feira terá chuva forte no leste do Paraná, principalmente também no leste de São Paulo, no sul de Minas e no Rio. Chuva com raios também nas áreas que estão em amarelo aqui, na região nordeste, em Mato Grosso, e temporais nas áreas em laranja, principalmente região de Belém, parte do Amapá, Amazonas, Acre, parte de Rondônia. Agora os avisos de ventos fortes para amanhã de até 80 quilômetros por hora. Amanhã, então, pegando, olha, leste da região sul, passando pelo norte do Paraná, quase todo o estado de São Paulo, também sul de Minas e Rio de Janeiro, Maju. Que virada, hein? Viradona no tempo. Vai ter frio
frio também? Olha, Maju, frio ainda não, mas a gente pode falar em refresco no calor, sim. Amanhã máximas de 24 graus em Porto Alegre, 23 em Curitiba, 28 aqui em São Paulo, mas hoje a gente já está quase encostando nos 32 graus. Belo Horizonte amanhã 30, hoje está com 32. E Rio amanhã 32 graus, mas hoje está fazendo 36 graus por lá. Amanhã também tem ressaca, amanhece mais frio na quarta-feira em parte do sul e do sudeste. Amanhã e quarta, mar agitado do Rio Grande do Sul até São Paulo. Pacotinho aí completo, né? É isso aí. Amanhã você atualiza. Obrigada Combinado. e bem-vinda. Até amanhã, obrigada. Até amanhã. O governo federal anunciou a edição de uma medida provisória para modernizar o ambiente de negócios no Brasil. A intenção é facilitar investimentos e agilizar a burocracia para abertura e fechamento de empresas. Marina Francischini, lá de Brasília, tem os detalhes para a gente. Marina, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e para todo mundo. A medida provisória, segundo o governo, é para aumentar a competitividade, diminuir a burocracia e assim melhorar a posição do Brasil no ranking do Banco Mundial, que traz os melhores países para fazer negócio. Então, hoje o Brasil está na posição 124 entre 190 países e a aposta da equipe econômica é que com a MP seja possível avançar 20 posições. Lembrando que o presidente Bolsonaro, durante o Fórum Mundial Econômico em 2019, disse que a meta é colocar o Brasil entre os 50 melhores países. Hoje, o secretário de Produtividade, Carlos da Costa, afirmou que essas medidas também podem ajudar na recuperação da economia depois que a população for amplamente vacinada. Esse é um momento marcante, porque com uma medida provisória, nós temos o potencial de avançar 20 posições no ranking do Banco Mundial, que mede a qualidade do ambiente de negócios de cada nação. Durante a pandemia, foram mais de 1.500 medidas em resposta a 3.000 pleitos do setor produtivo. Tudo isso com o objetivo de trazer a liberdade para empreender e crescer. Um dos pontos é acelerar o processo de abertura de empresas unificando inscrições fiscais federal, estadual e municipal. Hoje esse processo aqui no Brasil ainda é considerado muito demorado, muito burocrático. A medida provisória também amplia a competência das assembleias gerais, permitindo que sócios, mesmo minoritários, possam tomar decisões que hoje são específicas dos conselhos de administração. Por exemplo, vender ou não um ativo da empresa, dependendo da situação. A medida provisória ainda vai ser publicada no Diário Oficial. Assim que publicada, tem efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 120 dias. Maju. É isso, Marina. Valeu. E ainda hoje, o julgamento do policial acusado de sufocar George Floyd até a morte nos Estados Unidos. Em Myanmar, milhares de cidadãos que fugiram para a Tailândia foram obrigados a voltar. E a seguir, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, diz a assessores que pediu demissão. O Palácio do Planalto ainda não confirmou a saída do ministro. E o drama da fome em meio à crise sanitária. Voltamos já já. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse a assessores que pediu demissão. O Palácio do Planalto ainda não confirmou, não. Diante da pressão para a troca de comando no Itamaraty, Ernesto Araújo foi chamado para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã no Palácio do Planalto. Mais cedo, Araújo cancelou os compromissos oficiais e convocou uma reunião com os secretários do Itamaraty. A repórter Giovana Teles tem mais detalhes direto de Brasília. Giovana, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. Foi isso sim, Maju. Primeiro, o Ernesto Araújo cancelou a agenda para fazer essa reunião com todos os secretários do Ministério das Relações Exteriores, mas essa reunião foi suspensa quando Ernesto Araújo foi chamado para vir aqui para o Palácio do Planalto. Ele foi chamado pouco antes de meio-dia.
O Palácio do Planalto, Presidência da República e o Itamaraty não confirmam a saída do ministro, mas ele disse a assessores que pediu demissão. O volume de críticas à condução da política externa brasileira feita por Ernesto Araújo cresceu muito, aumentou muito durante a pandemia. Na semana passada, por exemplo, quando ele foi ao Senado para prestar esclarecimentos sobre o que o Itamaraty está fazendo para conseguir vacinas e insumos para vacinas, 7 senadores pediram que ele deixasse o cargo. E ontem ele protagonizou mais um enfrentamento com o Congresso, com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu. Vamos ver. A mensagem de Ernesto Araújo foi entendida como uma insinuação pelos senadores e o clima, que já era de pressão pela saída do chanceler, esquentou ainda mais. Ernesto Araújo escreveu numa rede social que, em 4 de março, recebia a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse: ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria. Ernesto Araújo se referia ao leilão previsto para este ano do 5G, para uma internet bem mais rápida. A China é uma das principais detentoras dessa tecnologia, mas enfrenta resistências da ala ideológica do governo Bolsonaro. Cátia Abreu reagiu com uma nota. Disse que Ernesto Araújo mentiu, faltou com a verdade. E hoje, em entrevista à Globo News, a senadora disse que na conversa com Araújo fazia referência à possibilidade de o governo bloquear a participação da China no leilão e que isso poderia provocar uma grave retaliação dos chineses nas exportações brasileiras. A senadora disse que a provocação dele foi um ato de desespero e voltou a criticar o ministro. Esse homem vive à margem do leito da democracia. Ele é um marginal. Ele não serve para representar o Brasil. Ele nos envergonha. Ele fechou portas. Ele dificultou a vida do Brasil. Eu e outro tanto de colegas que estamos trabalhando atrás de vacinas, nós é que podemos testemunhar o que temos escutado ao telefone nas reuniões remotas desses países por aí afora. As críticas com relação à diplomacia brasileira, à ineficiência, à inadequação desse cidadão. Nós queremos que o Ernesto seja substituído por um chanceler que tenha estofo, que tenha respeitabilidade, que tenha credibilidade e que tenha experiência nas questões internacionais, principalmente com relação ao comércio e à questão da diplomacia em si, do convívio com os colegas estrangeiros, para poder trazer resultados para o Brasil. Ernesto por Ernesto não dá. O chanceler foi acusado de falhar na atuação internacional para controlar a pandemia no Brasil por questões ideológicas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi contundente em entrevista para a Globo News ontem, ao afirmar que Ernesto Araújo quer confundir, desviar o foco das acusações que pesam contra a política externa brasileira que ele conduz. Há constantemente uma necessidade de criar fatos políticos para sombrear ou para estabelecer uma cortina de fumaça sobre os problemas sérios que nós temos no Brasil. Nós vivemos uma pandemia muito aguda, as pessoas estão morrendo sem leitos de hospital, nós não temos as soluções para todos os problemas da República. Na verdade, a inviabilização do ministro Ernesto Araújo tem sido feita por ele próprio, com a sua incapacidade de fazer a gestão diplomática do Brasil como se espera de um chanceler. Deputados pediram hoje ao Tribunal de Contas da União um parecer sobre o texto do orçamento que foi aprovado na semana passada pelo Congresso. Economistas e parlamentares afirmam que esse texto é uma peça de ficção. Hoje, o Instituto Fiscal Independente, ligado ao Senado, divulgou um relatório em que afirma que, se ficar do jeito que está, vai ser preciso um bloqueio de recursos ainda maior que pode parar a máquina pública. O Instituto Fiscal Independente do Senado Federal fez os cálculos e alerta. Para cumprir a regra do teto de gastos prevista na Constituição, vai ser preciso bloquear despesas em 31,9 bilhões de reais. Caso contrário, a conta não vai fechar.
O texto aprovado na semana passada remanejou quase 26 bilhões e meio de reais de despesas obrigatórias para obras de interesse dos parlamentares. Desse valor total, por exemplo, 13,5 bilhões saíram da Previdência, de benefícios urbanos e rurais, 7,4 do abono salarial e 2 bilhões e 600 milhões do seguro-desemprego. O diretor executivo do Instituto lembra que ainda há um outro problema. O orçamento foi aprovado com valores defasados para cobrir as despesas obrigatórias. Está abaixo do que é realmente necessário. O que aconteceu nesse processo orçamentário é bastante peculiar, podemos dizer, porque as despesas obrigatórias, elas são relativamente previsíveis. Por exemplo, a Previdência depende da evolução do salário mínimo, depende da evolução da quantidade de benefícios que vão ser emitidos e do estoque também dos aposentados, dos pensionistas. O abono salarial é a mesma coisa. Depois da aprovação do orçamento, 20 deputados enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro. Eles pedem explicações sobre como o governo federal vai executar o orçamento sem descumprir o teto de gastos. Outro movimento é do próprio Ministério da Economia, que pode sugerir vetos ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem 15 dias para sancionar a lei. Os deputados que assinaram a carta entraram hoje com uma representação no Tribunal de Contas da União. Eles querem uma análise do TCU, que fiscaliza as contas do governo. O objetivo dessa representação é ter um parecer técnico do TCU enviado para o governo, alertando, com a formalização técnica do Tribunal de Contas da União, que esse orçamento, sendo promulgado, sancionado pelo presidente do jeito que está, pode acarretar numa irresponsabilidade fiscal, na chamada pedalada fiscal. A pessoa que está em casa assistindo agora a gente aí, na sua televisão, sabe que quando o dinheiro encurta dentro de casa, a gente precisa cortar despesas, senão acontece o quê? A gente acaba se endividando. E quem toma a dívida, depois eles não conseguem pagar. O governo é a mesma coisa, não tem dinheiro para tudo. O deputado Felipe Rigoni, do PSB, disse que é preciso consertar os erros, com vetos ou por meio de outros projetos com ajustes, e que o texto aprovado é impossível de ser cumprido. Do jeito que foi aprovado, vai ter que ter cortes assim, gigantescos na saúde, na educação, na infraestrutura e em vários outros lugares que a gente precisa, né, ter as verbas para conseguir rodar a máquina pública. O senador Márcio Bittar, que é o relator do orçamento, disse que nenhuma conta foi realizada sem o acompanhamento da equipe econômica. O Ministério da Economia disse que só vai se manifestar depois que receber oficialmente o texto que foi aprovado pelo Congresso. O número de pobres e extremamente pobres triplicou no país nos últimos 6 meses, isso de acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas. E a situação da fome no Brasil só não é pior porque tem aquilo que a gente chama de nós por nós, o povo pelo povo, porque tem muita gente disposta a ajudar. O problema é que as doações diminuíram muito justamente na hora em que a pandemia atingiu o momento mais grave. Se a fome fosse um sentimento, seria dor. Tem hora que é desesperador. A gente recorre aos vizinhos, a um amigo, a um parente e vai levando. Se tivesse um rosto, seria o da Dona Maria do Carmo. Às vezes eu almoço e às vezes não. Diabética, ela perdeu as 2 pernas. Com o auxílio doença que recebe, sustenta os 3 netos. Na geladeira, tempero, água e as panelas com sobras de comida. Eu como é que nem passarinho, só um pouquinho. A gente usa mais assim o básico, né? Porque carne é Ave Maria, isso aí é para rico, porque carne tá cara. Olá, venham conhecer minha casa, podem entrar. E como explicar a fome para quem começou a vida agora? Tem uma de 10 anos, outra de 8 anos e uma de 6 anos. 3 filhas, desempregada há 1 ano. Tem dias que a Leia fica sem comer. Eu fritei um frango e tinha 2 pedaços para cada e eu deixei de comer o meu para dar para minhas filhas. Já aconteceu sim. O número de pobres e extremamente pobres quase triplicou no país, segundo a FGV Social. Em agosto de 2020, eram 9 milhões de pessoas na linha da pobreza.
Em fevereiro deste ano, o número saltou para 27 milhões de brasileiros que sobrevivem com R$ 246 por pessoa a cada mês. De um lado, você tem a entrada do auxílio emergencial, que reduziu muito a pobreza, e depois a sua redução à metade e a sua interrupção. Então, de um lado, é o V do auxílio emergencial de entrada e saída. De outro, a brutal queda de renda do trabalho. A metade mais pobre, só em 2020, perdeu 18% de renda do trabalho, enquanto a média perdeu cerca de 4%. A pandemia escancarou a pobreza, a fome e mostrou aos brasileiros uma população que não costumava ser enxergada. São aqueles que sobrevivem de empregos informais e que agora não têm o que fazer por causa da Covid. Aqueles que recebem auxílio dos governos, ajuda dos outros. Só aqui no Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo, 2.000 famílias precisam da doação de cestas básicas. As doações caíram 70%, as empresas pararam de doar, as pessoas começaram a ter a expectativa de que o país ia voltar ao normal, não voltou, a pandemia continua, a vacina não chegou para as pessoas. Então, quando cai essas doações, a gente sofre um grande impacto na base e nós precisamos ajudar muito essas pessoas. É realmente uma situação caótica e muito preocupante. Iris Graziela, Juliana Abel da Cruz, Francisca Paulino, Maria Sueli Rodrigues. A fila no campinho de futebol é para quem vai ganhar uma cesta. Mas nos últimos meses nem todo mundo conseguiu uma doação. E o mais difícil é dizer isso para quem tem fome. Infelizmente, a gente tem hoje que escolher quem vai receber a cesta naquele momento e quem vai ter que aguardar mais um pouco. Mas é uma escolha muito dura de ter que escolher entre quem está passando mais fome e menos fome, porque a gente está falando de passar fome, né? A vontade de ajudar não saía da cabeça da Cristina. Ela convenceu a família, juntou os amigos e passou a fazer marmitas em casa. Hoje tem arroz com frango e legumes ao molho. Um prato cheio para quem mora nas ruas de São Paulo. A gente começou daí de 3 vezes na semana, e em 2 meses a gente já estava em 150 todos os dias, e agora a gente está em 200 todos os dias. Ia ser uma batalha. Eu acho que eles estão me ajudando mais a passar essa pandemia do que eu a eles. A fome tem rosto, a doação também. Pessoas como a dona Moema. Aos 80 anos, ela é das mais animadas na cozinha da Cristina. Ajudar foi um presente que a vida lhe deu. A primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus, porque Ele está me dando uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. E essa pandemia veio nos ensinar para que possamos ser melhores, sabe? E não adianta ninguém lutar contra isso, porque a humanidade tem que prosperar no seu amor, na sua contribuição para o planeta Terra. E se tem gente com fome, tem que dar de comer. Então, na página do JH lá na internet, você encontra informações de como fazer doações no seu estado. E olha essa iniciativa que bacana. Para ajudar as famílias que estão em situação vulnerável, as prefeituras do Recife e de Camaragibe, lá na região metropolitana da capital pernambucana, lançaram uma campanha solidária de vacinação. Desde o último fim de semana, quem vai se vacinar pode aproveitar e doar 1 quilo de alimento não perecível, como feijão, arroz, macarrão. É possível doar em qualquer um dos 27 postos de vacinação que estão espalhados pelas 2 cidades. Os alimentos arrecadados vão ser doados a pessoas carentes, mas a gente reforça aqui, a doação de alimentos não é uma condição para ser vacinado. Quem não puder também pode ir lá se imunizar normalmente. Essa é uma boa ideia que pode ser replicada pelo país, hein? E o vice-presidente Hamilton Mourão foi vacinado contra a Covid. Mourão tem 67 anos e ele tomou a primeira dose da vacina Coronavac em um shopping de Brasília. Em uma rede social, o vice-presidente disse esperar que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira. E a seguir, o ex-juiz Sérgio Moro afirma que não tem arrependimentos pelo trabalho dele no âmbito da Lava Jato. Cidadãos de Mianmar são impedidos de buscar refúgio na vizinha Tailândia. E o julgamento do policial acusado de sufocar George Floyd até a morte nos Estados Unidos. É já já.
Nos Estados Unidos, os americanos acompanham o julgamento do policial Derek Chauvin, que foi acusado de matar George Floyd em maio do ano passado. A morte dele provocou os maiores protestos contra o racismo desde a década de 1960. Vamos então lá para Nova York falar com o Tiago Eltz, porque defesa e acusação já apresentaram os argumentos hoje. Conta pra gente quais foram os destaques, Tiago. Boa tarde. Oi, boa tarde, Maju, boa tarde a todos no Brasil. Hoje começou então o julgamento propriamente dito, com a acusação e a defesa falando diretamente aos jurados. E pela manhã a gente viu essas chamadas declarações iniciais dos dois lados. É basicamente o resumo de alguns minutos do que a gente vai ver detalhadamente nas próximas semanas. Primeiro falou a acusação. E o promotor usou uma linha do tempo para mostrar como vai tentar provar a culpa do Derek Chauvin. O promotor explicou como vai mostrar que George Floyd estava desarmado, não tinha agredido ninguém, não tinha sido violento, foi algemado e sufocado até o último suspiro de vida. Como as 27 vezes que ele disse que não conseguia respirar foram ignoradas, como as pessoas no entorno imploraram para o policial parar e como a ação foi tão absurda que quem estava no local ligou para a polícia para denunciar a ação da polícia. E o promotor exibiu pela primeira vez no julgamento um dos vídeos que mostra a parte final, os instantes mais chocantes, a morte de George Floyd. Depois foi a vez da defesa e o advogado disse que vai mostrar durante o julgamento que o Chauvin seguiu os procedimentos corretos da polícia, que o Floyd tinha problemas de saúde, estava sob efeito de drogas e que aí essa combinação de problemas de saúde mais drogas foi mais importante na morte de Floyd que os 9 minutos que o ex-policial passou com o joelho no pescoço dele. Esse é um julgamento ímpar de um caso que já mudou a história americana, influenciou protestos e manifestações aqui ao redor do planeta. O prédio da corte está cercado por barreiras, cercas de arame farpado, militares da Guarda Nacional e deve permanecer assim pelas próximas semanas. Se condenado, o ex-policial Derek Chauvin pode pegar uma pena de até 40 anos de cadeia, Maju. É isso, Tiago. Obrigada e bom trabalho para você. E milhares de cidadãos de Myanmar que fugiram para a Tailândia foram obrigados a voltar para o país de origem. 3.000 pessoas cruzaram o rio que separa os dois países em busca de abrigo depois de ataques aéreos do governo de Myanmar contra vilarejos perto da fronteira. Oficialmente, o governo da Tailândia diz que não quer um êxodo de refugiados para o seu território, mas que irá respeitar os direitos humanos destas pessoas. Ativistas denunciam que 2.000 refugiados foram forçados a retornar. Militares tomaram o poder de Myanmar no começo de fevereiro. Desde então, a repressão só aumenta e as forças de segurança já mataram 454 civis. O governo de Singapura classificou a situação como uma tragédia em andamento. E o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia está preocupada com o número crescente de vítimas civis e que a relação de longa data com o Myanmar não significa a aprovação russa aos trágicos acontecimentos no país. O ex-juiz Sérgio Moro afirmou em uma live com empresários e políticos ontem à noite que não tem arrependimentos pelo seu trabalho no âmbito da Lava Jato. Na semana passada, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou que Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. E 3 semanas atrás, o ministro Edson Fachin transferiu para a Justiça Federal do Distrito Federal este e outros processos envolvendo o ex-presidente Lula que tramitavam em Curitiba. Com isso, Lula recuperou os direitos políticos e voltou a ser elegível. Na live de ontem, que tinha o tema O Brasil contra a Corrupção, Moro disse que a Lava Jato pode ter cometido algum erro, mas negou que isso tenha ocorrido de forma intencional. E citou como exemplo a condução coercitiva de Lula, que é um dos argumentos usados pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal para considerar Moro parcial. Pode ter tido algum erro, pode ter tido algum erro aqui ou ali, mas algo intencional, algum abuso intencional, não houve nada. Tudo tem uma explicação muito clara. Por exemplo, houve lá muito questionamento recente sobre a condução coercitiva do ex-presidente para prestar depoimento. No fundo, era um procedimento na época padrão. Posteriormente, isso foi questionado no Supremo e houve uma decisão de 6-5, dizendo que não podia realizar a condução coercitiva sem prévia intimação da pessoa para depor. Mas, na época, era algo que
Vários juízes aplicavam. E normalmente nós fazíamos isso para evitar a decretação de uma prisão temporária de 5 dias, que era uma medida mais grave. Quando se fala, né, em abusos, excessos ou erros, tal, nós temos que ir aos fatos, analisar cada caso para ver se realmente houve essa situação. Quando se fala em criminalização da política, vamos lá e ver se a pessoa foi processada e condenada por suborno ou por opinião política. Se vários políticos tinham como natural receber suborno de empresas, quem criminalizou a política foram esses políticos, não a justiça. A justiça não cria fato, a justiça revela o que estava acontecendo, através lá da investigação e depois do julgamento. Enfim, tudo isso para dizer, Otto, que eu não me arrependo de nada. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito na Operação Lava Jato. Se há uma tentativa de desconstruir, com base em narrativas que, com todo respeito, não correspondem à realidade, eu sei que essa não é a minha responsabilidade. Eu, inclusive, deixei a toga para ir para o Ministério da Justiça, uma decisão que muita gente entendeu que é errada, e eu respeito, não tem, eu não sou o dono da verdade, mas eu fui porque eu vi a oportunidade, de, como ministro, construir políticas públicas consistentes para consolidar aqueles avanços anticorrupção. Não me arrependo, dá para tocar o fundo a Edith Piaf, né? O Je ne me regrette rien. Eu acho que foi um trabalho importante e o valor desse trabalho é reconhecido pela população brasileira, porque é um trabalho que foi feito com seriedade, um trabalho de combate à corrupção, que não é, como disse, a finalidade última da República, mas é algo importante para a gente ter um país melhor. A gente vai agora direto a Belo Horizonte, porque a Polícia Federal está ouvindo, neste momento, aquele empresário investigado porque teria promovido uma vacinação VIP clandestina de empresários e políticos dentro de uma das garagens da companhia de transporte que pertence à família dele. A Cristiane Leite está por lá e conta pra gente, é o empresário Lessa, né, Cristiane? Boa tarde. Isso, Maju, boa tarde. A Polícia Federal confirmou que o empresário Rômulo Lessa está sendo ouvido neste momento aqui na sede da PF. Ele é o homem que aparece de camisa cinza, chegou há pouco acompanhado do irmão Robson Lessa, que veste blusa branca. A família Lessa é dona de empresas de transporte de passageiros e estaria aí por trás do esquema de compra de vacina contra a Covid. A imunização deles, de parentes e alguns políticos teria ocorrido na semana passada numa garagem de ônibus. Na sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no local e apreendeu documentos, celulares, arquivos e imagens feitas por câmeras de circuito de segurança. Todo esse material vai ser analisado a partir desta semana. A denúncia de que políticos e empresários teriam se vacinado ilegalmente foi feita pela revista Piauí. Imagens feitas por telespectadores na terça-feira à noite mostraram um movimento intenso de carros na garagem de uma empresa de ônibus e uma mulher de jaleco branco que parece aplicar a vacina. A investigação da Polícia Federal tem 3 linhas de frente: contrabando de vacinas que teriam sido trazidas irregularmente de países da América do Sul, desvio de doses já distribuídas pelo país e que integram aí o Plano Nacional de Imunização, ou fraude. A polícia não descarta a possibilidade de as pessoas que compraram a vacina terem sido vítimas de um golpe, ou seja, pagaram por algo sem eficiência contra a Covid. Outros suspeitos e testemunhas serão intimados para que sejam ouvidos aqui na sede da PF. Os empresários negam. Maju. É isso, Cristiane. Obrigada. Bom trabalho para você. E olha, a gente termina o JH com uma notícia boa que vem lá de Nova York, notícia ótima, na verdade. O governador Andrew Cuomo anunciou agora há pouco que os nova-iorquinos de 30 anos para cima
vão poder receber a vacina contra a Covid a partir de amanhã. E os adolescentes que têm mais de 16 anos, a partir do dia 6 de abril. Ou seja, toda a população adulta vai ser vacinada. E a gente termina assim, né? Torcendo para dar essa notícia aqui para o Brasil, quem sabe. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Obrigada pela companhia. E para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuidem-se e até amanhã.